Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Todo mundo está acostumado a usar a lei das malhas para solucionar circuitos, que é uma das leis de Kirchhoff. Mas tem a outra lei, a lei dos nós, que gera a análise nodal. Como é menos usada, é bom revisar de vez em quando. É isso que eu vou fazer nesse tutorial. Vamos lá? Para explicar o método, vou começar pelo exemplo da figura, só para revisar os conceitos. A pergunta é: analise o circuito e determine as correntes e tensões nos componentes. Mas vou fazer isto usando a análise nodal. A análise nodal usa a lei dos nós para levantar as equações dos nós de um circuito. A gente está acostumado a falar a lei dos nós prática. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, mas tem a forma completa. A soma das correntes em um nó é igual a zero. Como vai ter que somar e subtrair correntes, vamos seguir uma convenção. A corrente que sai do nó é positiva, a corrente que entra no nó é negativa. Para levantar a equação dos nós em um nó em que a gente não sabe as correntes, devemos iniciar chutando os sentidos das correntes. E por convenção, vamos chutar todas as correntes saindo do nó. Isso parece estranho, mas na lei das malhas você inicia chutando os sentidos das correntes, todas no sentido horário. E se o resultado der negativo, você errou o chute. O sentido da corrente? Então, é só inverter o sentido e pronto. O mesmo se aplica aqui. Agora é só aplicar na análise de circuitos. Note que esse circuito tem uma fonte de corrente, e se tem fonte de corrente, o pessoal já fica meio nervoso, pois a análise nodal facilita muito a análise desse tipo de circuito. Veja como tudo vai ficar mais fácil. No circuito do exemplo só tem uma fonte. Eu acho um exemplo bem didático e muito prático. Aqui vem a primeira surpresa. Na verdade, tem dois nós. Veja o circuito redesenhado. Então, o terra é um nó. Desenhado grandão assim é chamado de supernó. Talvez você nunca tenha percebido, mas os nós aparecem aos pares nos circuitos. Agora, a segunda surpresa. A análise nodal é usada para determinar as tensões nos nós, não as correntes. Mas não fique tão espantado assim. Você usava a análise das malhas para determinar as correntes, mesmo sabendo que a lei das malhas falava da soma das tensões. Então, na análise nodal, que fala da soma das correntes, você vai determinar as tensões. Como as tensões são medidas entre dois pontos, você terá que escolher um ponto de referência, a tensão zero. Na maioria dos circuitos vai ser uma tarefa fácil. O terra vai ser o zero, mas você pode escolher qualquer nó. Mas o terra está ali pedindo para ser o zero. Então, o primeiro passo é nomear os nós como se fossem tensões, menos o nó de referência, que aqui é o terra. Então, como eu só tenho nó, vou chamar de V1. E mais, considere todas as tensões dos nós positivas. Essa é outra convenção. É assim que tudo começa. Agora é só escrever a equação dos nós para o nó de V1. Como tem 3 ramos, teremos 3 correntes, 3 somas de correntes. A corrente na fonte de corrente B1 vou chamar de IB1. A corrente no ramo de R1 vou chamar de IR1. E a corrente no ramo de R2 vou chamar de IR2. No primeiro momento, você deverá chutar todas as correntes positivas saindo dos nós. Agora é só escrever a equação do nó, mais a corrente B1, mais a corrente R1, mais a corrente R2, tudo isso igual a zero. Note que todas as correntes foram desenhadas saindo do nó. Quando você tiver mais experiência, vai pular esse passo e escrever a equação seguinte direto. Agora é só escrever as equações baseado na lei de Ohm. A corrente B1, todo mundo sabe, tem uma fonte de corrente nesse ramo. Quando tem uma fonte de corrente, ela empurra a corrente, e não importa se tem algum outro componente no caminho. Aqui não tem nenhum. Então fica mais claro que a corrente IB1 é menos 6 ampere. Percebeu o menos? Sim, essa corrente está entrando no nó. A corrente R1 é igual a tensão V1 dividido por R1 de 3 ohm. Agora fica claro o porquê da convenção. Com V1 positivo, a corrente só poderá estar descendo pela resistência, saindo do nó. Por isso, essa corrente será positiva. A corrente R2 vai ser igual a V1 sobre R2 de 6 ohm e também será positiva. Pronto, temos as equações, agora é só resolver. É uma simples soma de frações.
Posso até ver a cara de muita gente torcendo o nariz. X, soma de frações. O primeiro passo é reduzir o denominador. Você pode fazer isso usando o mínimo múltiplo comum, ou simplesmente usando o múltiplo comum. É só multiplicar todos os valores dos denominadores. Vou fazer assim. O denominador é igual a 18. Simples assim. Agora a primeira parcela fica 18 dividido pelo denominador 1, multiplicado pelo numerador menos 6. Isso dá menos 108. Cuidado com o sinal. Só atravesse quando tiver verde. A segunda parcela fica 18 dividido pelo denominador 3. Dá 6. Multiplicado pelo numerador 1. Isso dá 6. Agora é positivo. A terceira parcela fica 18 dividido pelo denominador 6. Dá 3. Multiplicado pelo numerador 1. Isso dá 3. Pronto. Agora vem a mágica. O numerador passa para o outro lado multiplicando 0 e vira 0. Some. Essa é uma equação simples. É só resolver para V1. Somando V1 fica 9V1. Passando menos 108 para o outro lado da igualdade fica mais 108. V1 é igual a 108 dividido por 9. Isso dá mais 12 volts. Viu? Rápido, lépido e rasteiro. Calcular as correntes nos ramos das resistências é muito fácil. A corrente na resistência R1 é igual a 12 volts dividido por 3 ohm. Isso dá 4 ampere. Lei de Ohm simples. A corrente na resistência R2 é igual a 12 volts dividido por 6 ohm. Isso dá 2 ampere. Veja a prova dos 9. A soma das correntes nas resistências dá exatamente a corrente da fonte, 6 ampere. Essa é a solução do circuito. Veja que usar análise nodal facilita muito a análise de circuitos com fonte de corrente. Mas se tiver fonte de tensão, como proceder? É muito fácil, mas veremos no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!